Meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa carta foi escrita por João e foi destinada à igreja de Laodiceia. Mas em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a gente pode entender aqui, que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que toda a Bíblia ela foi escrita e inspirada para o nosso arrependimento, para o nosso ensino. Então, por mais que essa carta ela seja destinada à Laodiceia, a gente pode colocar o nosso nome aqui ao invés de Laodiceia. Então, entender aqui que essa palavra, embora destinada para uma igreja específica, ela também vale para a gente aqui hoje. Então, quando a gente estiver lendo, quando a gente estiver meditando aqui na palavra, que a gente possa ser confrontado, isso possa gerar mudança em nós aqui, pelo que o Senhor falou para essa igreja aqui, que ela possa servir para a gente como exemplo, para que a gente não repita os mesmos erros. Então, quem escreveu essa carta, né? Essa carta às igrejas e esse livro de Apocalipse foi João. Então, o João ele era o último apóstolo que ainda vivia, todos os outros já tinham morrido. Então, o que ele estava fazendo nesse momento aqui? Ele estava na ilha de Patmos, ele estava lá sendo preso nessa ilha. Então, o que eles faziam? Quando uma pessoa estava causando muito problema, quando a pessoa estava pregando o nome de Jesus, quando as pessoas estavam se convertendo por causa disso, eles tentavam matar de toda quanto é forma. Então, eles tentaram matar João de todas as formas e não conseguiam. Robert até falou isso na semana passada. Então, quando ele falou isso, eu já sabia a pregação dessa semana, que o Senhor já estava ministrando no meu coração. Isso ele falou, acho que a igreja de Éfeso, falou um pedaço. Então, hoje aqui para Laodiceia. Então, o que eles estavam querendo fazer? Matar João de toda forma. Por que eles pensavam? Se a gente matar João, a gente mata a mensagem. Então, acaba. Então, o que eles fizeram? Pegaram João, era Domiciano, o imperador da época, então ele tenta perseguir a igreja, tenta matar João, não consegue, então o que ele faz? Bota esse cara na ilha de Patmos, lá ele vai ficar sozinho e a palavra vai morrer. Mal sabia ele que o Senhor usou essa ocasião, ele numa ilha sozinho, para se revelar para ele e escrever carta às igrejas para gerar mudança, e o livro de Apocalipse que está aqui na nossa mão hoje. Então um cara que foi colocado como morto numa ilha, a carta que ele escreveu aqui, que o Senhor foi entregando para ele, chega à nossa mão hoje. Então, mal sabia Domiciano que ninguém pode deter a igreja, porque ela é segurada, ela diz a palavra, ela é sustentada pela mão do próprio Deus. Então, não há quem possa fazer nada contra a igreja, porque Deus está lá, segurando, sustentando. Então, a Bíblia vai nos contar lá em Apocalipse 1:10, que João ele foi dominado pelo Espírito de Deus. Então o Senhor fala para ele assim, escreve 7 cartas às igrejas, e endireitou ali, e direcionou para ele alguns nomes de igreja. Então a 7ª carta, a última carta, é essa carta de Laodiceia. Então tudo que o Senhor fala para essa igreja, ele vai usando coisas da própria geografia, do local, para que eles entendessem, coisas ali próprias para poder que eles escutassem e fizesse sentido para eles, que eles estivessem ouvindo. Então eu estava pesquisando que é o seguinte, em Laodiceia era uma cidade muito rica e tal, mas lá não tinha fonte de água. Então tinha 2 cidades próximas ali, uma era Colossos e a outra era Hierápolis. Colossos é onde tem a igreja dos Colossenses, que a gente tem carta de Paulo aí. Então o que acontece? Em Colossos tem uma fonte de água muito fria, em Hierápolis fontes de água muito quente. Então Laodiceia, por mais que seja, mas que fosse uma cidade extremamente rica, eles não tinham uma fonte de água própria. Então o que eles tinham que fazer? Fazer um canal, colocar canos ali para trazer água dessas 2 cidades para abastecer a cidade deles. Então o que acontecia? Essas águas geladas e quentes, no meio do caminho elas se misturavam. Então o que acontecia? A água chegava morna lá na cidade deles. Então eles não conseguiam nem uma água muito quente, nem uma água muito gelada. Eles só pegavam água morna lá. Então o Senhor o que ele faz? Para mostrar como eles estavam cultuando o Senhor, como eles estavam na igreja deles, o Senhor usa esse fato para que eles entendam. Que é o seguinte, se a gente for parar para pensar, um café quentinho, legal, muito bom, todo mundo gosta, pelo menos
Jéssica não gosta. Mas muita gente gosta. Um refrigerante gelado, todo mundo gosta. Legal. Mas agora você imagina beber um café morno. Quando você esquece o café na xícara, assim que você vai naquela sede de beber, já está morno. Já não está muito bom. Um refrigerante, você imagina. Pastor, aquela coquinha. Zero, morna. Não vai rolar, né? Imagina a água. Quem consegue beber água morna aqui? Ninguém consegue beber água morna. O que a água morna ela causa? Ela causa ânsia de vômito. Você toma aquela água morna, seu estômago já começa a remoer, a virar, e você começa meio que querer passar mal. E não adianta, o quão forte você seja. Se você tomar água morna, você vai querer vomitar. Então, o que está acontecendo aqui? O Senhor está falando para essa igreja isso. A adoração de vocês, o jeito de vocês está me dando ânsia. Agora você imagina, você está de frente para o Senhor e Ele fala assim, a tua postura me gera ânsia. Se a gente for parar para pensar, por que as pessoas têm ânsia de vômito e vomitam? Porque come algo que não faz bem. O corpo identifica que tem algo estranho e ele joga para fora. E nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Então, o Cristo está falando assim, eu estou querendo tirar você do meu corpo. Pelo jeito que você está me adorando, pelo jeito que você está fazendo. E se a gente for parar para ler as cartas anteriores, todas as igrejas, Jesus ele faz um elogio, mas ele fala, tem uma coisa contra ti. E ele faz lá a sua correção. Ele dá um direcionamento. Então, se você for ver, tem igrejas aqui que estavam fazendo uma doutrina totalmente errada. Estavam aqui com doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, ela entendia que também podia adorar ídolos no meio da oração ao Senhor. Tolerava impureza sexual, tolerava várias coisas diferentes daquilo que a gente espera que seja uma adoração para o Senhor. E essa igreja de Laodiceia, em nenhum momento ele fala isso. Ele não fala nada de doutrina, de forma de adoração, do que estavam fazendo. Não. O problema deles era a falta de intensidade. E o Senhor fala assim, ó, a falta de intensidade de vocês me faz querer vomitar. Então, 2 Crônicas 25, do 1 ao 2, não precisa nem abrir, é só para ler. Quando a gente vai lendo 2 Crônicas, sempre no começo, onde vai falar de um rei, fala um resuminho do que o rei fazia, de como foi a vida do rei, do que ele fez e tal. Então, 2 Crônicas 25, do 1 ao 2, fala sobre o rei Amazias. Aí fala assim, ó, fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Então, o que a gente pode aprender com isso aqui? Que a gente pode até fazer o que o Senhor aprova, mas a gente pode fazer o que o Senhor aprova com o coração totalmente distante dele. É um exemplo aqui. Então, eu já dei esse exemplo aqui, acho que na escola bíblica, de amar a esposa. Eu falei assim, se você chega para sua esposa todo dia e fala assim, amor, eu te amo. Mas antes dela esboçar alguma reação, você fala assim, mandamento, né? O Senhor mandou. Eu te amo porque o Senhor mandou. Como é que ela vai receber essa palavra? Ela não vai receber bem, porque ao invés de amá-la pelo que ela é, eu vou estar falando que eu amo porque o Senhor mandou. Então, assim, com o Senhor também pode ser assim. A gente pode estar aqui na igreja, às vezes, adorando, mas como é que está o coração? Eu estou adorando porque eu tenho que vir domingo, ou eu estou adorando porque eu amo Ele de verdade? Porque eu quero adorar Ele de verdade. Então, que a gente possa ter isso em mente, esse incômodo no coração de pensar, cara, será que eu estou dando o meu melhor aqui? Será que eu estou adorando Ele com intensidade? Mateus 22, 37 diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aqui o Senhor, ele é perguntado para uma pessoa de quais seriam os mandamentos mais importantes. O Senhor fala, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então aqui não é um conselho, é um mandamento, um imperativo, você tem que fazer. E o que ele está falando? Ama o Senhor com intensidade. Como é que eu vou amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento sem intensidade? Não tem como. É um mandamento eu ser intenso na adoração para o Senhor, amá-lo com todo o meu coração, servi-lo com todo o meu entendimento, com todo o meu entusiasmo. Jeremias 29, 13 diz assim, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Intensidade. Está falando aqui, se você buscar, você vai achar, mas como você tem que buscar? De todo o coração, com intensidade. Se você não buscar com intensidade, você não acha, Senhor. Se a gente buscar com intensidade, Ele se revela. Então, a própria palavra tem nos mostrado que a gente tem que ter intensidade na adoração com o Senhor, a gente não pode adorá-lo de qualquer forma.
Então, voltando para o que essa igreja estava fazendo, em Apocalipse 3,17, eles falavam assim, ó, eu estou rico, não preciso de nada. Essa era a postura da igreja de Laodiceia. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando o coração e a sua segurança no material, e não no Senhor que o sustentava, que nos sustenta. Então, qual era a postura deles? Eu não preciso de nada. Como não estava faltando nada na mesa, como eles estavam com saúde, como o Senhor estava abençoando os negócios, o que eles falavam? Não estou precisando de nada, eu estou tranquilo. Então aqui eu tenho, assim, me gerou um incômodo, aqui me gerou um negócio no coração me mostrando, tipo, cara, quando as coisas não estão bem, quando acontece algo que eu não estou esperando ou que eu não posso resolver, como é que eu adoro o Senhor? Aí eu quero jejuar, eu quero fazer dias de oração ali no horário certinho, eu quero orar toda hora, eu quero falar com o Senhor toda hora, eu quero me direcionar Ele toda hora. Por quê? Porque eu estou com um problema muito grande e só Ele pode resolver. Então o que eu faço? Eu busco. Mas aí quando o Senhor vem com sua bondade e misericórdia, resolve esse problema, o que a gente faz? Devagarzinho a gente volta para o lugar que a gente estava antes. De orar somente quando vai dormir, e se orar, sem intensidade alguma, por quê? Porque está tudo bem. Eu não estou precisando de nada. Ele tem me abençoado, então está tranquilo. Assim, se a gente for ver o exemplo de Daniel, por exemplo, Daniel ele jejuou 21 dias, para um favor do Senhor, para que o Senhor fizesse algo. E o Senhor faz. O Senhor libera o favor para ele. Mas a palavra não diz que ele não orava antes e começou a orar por 21 dias. A palavra nos diz que ele orava em 3 horários distintos, todos os dias. Então, o que eu entendo com isso? Eu posso sim orar por algo que o Senhor pode fazer na minha vida, eu posso sim orar por um milagre, mas eu preciso de constância na minha adoração e intensidade na minha adoração. Porque se eu não adoro assim, eu só estou adorando pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele é. E para ser intenso, eu preciso entender quem Ele é. Porque se eu entendo quem Ele é e o que Ele fez por mim, aí eu vou adorá-lo intensamente. A gente precisa entender isso. Então, sim, não tem problema você buscar, você focar mais e orar mais e fazer jejum por algo. Não tem problema, é ok. O Senhor, na sua bondade, Ele faz. Mas isso não pode ser somente quando a gente precisa. Isso precisa ser rotina. Eu preciso ser intenso no meu amor e na minha adoração por Ele, porque Ele foi para comigo. Então, o que a gente precisa entender? Que sem Cristo a gente não é nada, que a gente não pode nada e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, achar que pelo fato de a gente estar na igreja, a gente é melhor ou pode olhar por cima para pessoas que estão lá fora, isso aí complica a gente. Porque, de certa forma, a gente vai ficar como aquela parábola do fariseu, que entra no templo e ora de pé e diz assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador. Então, assim, se a gente começar a achar que só pelo fato de estar na igreja a gente está numa posição melhor, a gente se engana. Porque a gente sabe muito bem que o Senhor fala que a oração ouvida e atendida foi a do publicano, que estava reconhecendo seu pecado. Então, que a gente possa se colocar nessa posição e entender que sim, a gente peca, sim, a gente é igual ao que está lá fora, e se a gente não está fazendo igual, é por única bondade e misericórdia do Senhor. Então, Mateus 18, a partir do 24, ele vai contar uma parábola do homem que devia uma grande quantidade de dinheiro a um rei. Então, a palavra nos diz que ele devia 10.000 talentos a esse rei. E aí tem uma conta na internet que eu achei muito legal, que fala assim, 10.000 talentos. 10.000 talentos, se for comparar com o valor da época, ele equivalia a 60 milhões de dias de trabalho. Como é que o cara ia pagar essa dívida? 60 milhões de dias de trabalho. Aí agora vamos converter em relação ao salário mínimo, por exemplo. Quanto que seria um salário mínimo para você poder receber ali? Então a dívida era de 2 bilhões 450 milhões. Era o que o cara devia ao rei. E o que o rei faz? Te perdoo. Eu tenho misericórdia de você. O erro desse cara é falar assim, eu vou te pagar. Como que ele vai pagar? Não tem como ele pagar. Como ele vai pagar essa dívida tão grande? Esse homem não entendeu que não estava mais na força do braço dele. Então o que a gente precisa entender? Que esse rei da parábola, ele é o Senhor. E quem devia somos nós. Então o Senhor fala assim, ó,
para mim e para você. Você me deve essa quantidade, que você não consegue me pagar, com nada que você faça. Aí eu faço assim por você então. A gente faz uma aliança aqui. Eu te dou o meu filho, para que ele morra, para que ele sofra, para que ele se faça maldito no seu lugar, para que ele seja pendurado num madeiro, e eu ainda por cima te adoto. E hoje você é meu herdeiro de tudo que eu tenho. É isso que o Senhor está fazendo pela gente. É esse rei que a gente adora. Olha que troca. Uma dívida que eu e você, a gente não pode pagar, e ele faz tudo isso. Então eu parei para pensar assim. Agora pensando nisso, entendendo isso, como é que eu vou adorar esse Deus? Morno? Como é que eu vou louvar esse Deus depois de entender isso? Frio? Sem intensidade? Como que a gente vai servir a esse Deus que deu tanto pela gente? Quando a gente ainda era inimigo, Ele fez isso, para nos resgatar. Então como é que a gente deve adorar esse Deus? Como essa igreja de Laodiceia, morna? Como se Ele não tivesse feito nada demais? Então assim, um exemplo que eu vi é um pouco pesado, mas é necessário para que a gente entenda. O nosso mal é a gente achar que a gente foi pouco perdoado pelo Senhor. Porque a gente não matou, a gente não roubou, a gente não fez nada assim tão grave assim. Então o sangue para me purificar não é tanto. Não precisa de tanto sangue para me purificar assim, porque meus pecadiginhos é pequeno. Aquele cara que matou, aquele cara que roubou, aquele cara que está preso, não, ele precisa de mais sangue do que eu. É um pensamento nosso, mas a gente se engana pensando assim. Porque a semente de pecado que está na vida dele também está na nossa. E se a gente não fez igual ou pior, bondade, misericórdia do Senhor. Se tirar o Espírito Santo da gente, a gente faz igual ou pior. É só a gente ver as coisas que a gente pensa. Às vezes a gente tem coragem de fazer, mas as coisas que passam na mente faz a gente entender que a gente não é melhor. Foi só bondade e misericórdia do Senhor para que a gente não estivesse no mesmo lugar. Lucas 7, ao 47, diz assim: portanto eu digo, há muitos pecados dela foram perdoados, pois ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Isso aqui está falando daquela mulher que quebra o seu vaso de alabastro, lava os pés do Senhor, seca com seus cabelos. Então o que ele está falando aqui? Ele fala para um fariseu: ela está fazendo isso porque ela sabe que ela foi muito perdoada. E é por isso que ela me ama tanto. Então a gente precisa entender que da mesma forma que uma pessoa que fez algo tão hediondo que está presa foi perdoada pelo Senhor, nós também fomos perdoados e muito. Nós precisamos adorá-lo e amá-lo muito, porque nós fomos muito perdoados, não fomos pouco não. Nós fomos muito, a gente tem que entender isso. Então, para fazer um exemplo e trazer para a nossa vida cotidiana e ficar simples de entender, por exemplo, comprei uma roupa com o Gabriel. O Gabriel está vendendo roupa, eu comprei uma roupa dele. R$50. Quando chega no próximo mês, eu tenho que pagar. E quando eu chego para pagar, ele fala assim: Gelzinho, tá de boa, mano. Presente meu para você. Qual a minha reação? Pô, valeu, meu parceiro. Obrigado, vou apertar a mão dele. Fiquei feliz por mim. Agora vamos subir um nível. Comprei, não é indireta não, mano. Eu estou dando exemplo. Aí eu chego lá para pagar, ele fala assim: irmão, o Senhor tocou no meu coração, o astro é teu. Não precisa pagar. Qual vai ser a minha reação? Só um aperto de mão? Vou dar um abracinho. Vou dar um abraço, meu parceiro. Obrigado, cara. Obrigado, maneiro, legal. Agora vamos subir um nível. Eu compro uma casa do Gabriel. Uma casarona, bonita. Divido aí para 30 anos. Quando eu vou pagar, ele fala assim: irmão, o Senhor tocou no meu coração, a casa é tua, não precisa pagar nada. Vou até dar uma choradinha, não vou? Vou dar uma choradinha, vou ficar emocionado. Aí agora a gente troca. Eu tinha uma dívida que me levaria para o inferno. Aí Jesus vem, morre por mim e fala assim: está pago, meu filho. Você não deve mais nada. Agora você é feito filho, você está enxertado na videira, você pode viver aqui comigo, você pode estar sentado nas regiões celestiais comigo.
você não me deve mais nada. E outra coisa, uma camisa eu conseguiria pagar. Um carro, com o devido tempo, eu conseguiria pagar. Uma casa, divide em 30 anos, mas você paga. Mas a nossa dívida, que estava me levando para o inferno, não dá para pagar. Não tinha como. E ele fala assim, ó, eu perdoo sua dívida. Eu me dou por você. Eu sofro por você. Você não vai conseguir pagar. Mas eu te amo e eu vou fazer isso por você, para que você possa viver aqui comigo. E é isso que o Senhor fez pela gente. Como é que eu vou servir de uma forma morna a um Deus desse, gente? A gente precisa entender, a gente precisa colocar isso na cabeça todos os dias para que a gente possa viver e servi-lo de acordo com o que Ele merece. Então o Senhor ele vai fazer o seguinte, Ele dá esse panorama para a igreja de Laodiceia e Ele vai começar a falar assim, ó, tem um jeito de vocês deixarem de ser morno. Tem um jeito para vocês me servirem da forma que eu creio que vocês possam, que eu quero que vocês sirvam. E a primeira o Senhor fala assim, compra de mim ouro. É a primeira. Então, fazendo o panorama, muitas pessoas passavam por ali e gastavam ali na cidade, assim, muito rica. Os historiadores falam que teve um terremoto lá na área que destruiu ela e várias cidades. As outras cidades ficaram em ruínas. Essa cidade ela foi reerguida com o dinheiro do próprio povo. O próprio povo bancou a reconstrução da cidade, sem dinheiro de governo nem nada. Então o que eles estavam pensando? Cara, estou abençoado, estou bem, estamos ricos, precisamos de mais nada. Aí vem Jesus e diz assim, ó, compra de mim ouro, provado pelo fogo. Então o que o Senhor está falando aqui para esse povo? O que vocês enxergam como riqueza, para mim não é nada. Se você colocar segurança no dinheiro, nas suas posses, para mim não é nada. E o Senhor é maravilhoso em tudo que Ele faz, Ele sabe muito bem, Ele sabia muito bem o valor que a gente daria para o ouro, o que as pessoas fariam pelo ouro. Pessoas deixam família, pessoas tratam mal, pisam, até matam para conseguir mais. Aqui que o Senhor faz? Isso aí que vocês dão tanto valor, aqui você vai pisar. Aqui é chão, aqui é asfalto. Você está se matando aí por asfalto. E outra coisa, fala que o ouro de lá, ele é tão puro, tão refinado que chega a ser transparente. Então assim, nem compara com o que tem aqui. E é chão lá. E a gente dá valor para isso. O que o Senhor fala para a gente? Não nos amaldeis com este mundo. Então se a gente fizer um exercício aqui na mente, parar para pensar, quando a gente vê alguém trocando de carro, comprando casa, prosperando financeiramente, o que a gente pensa? Abençoado. Esse cara está sendo abençoado. Por quê? Porque a nossa mente só vê bênção como material, como algo que a gente vê. E se a gente for parar para pensar, o homem mais rico e abençoado que pisou aqui, não tinha onde reclinar a cabeça. O ponto mais alto desse homem que pisou aqui, o ápice de cumprir o que ele veio fazer, não foi sentado à mesa comendo do bom e do melhor, mas foi pendurado no madeiro pela gente. E era o homem mais abençoado, era o homem mais rico. Então o que o Senhor está falando aqui? A riqueza que eu quero que vocês tenham é a minha presença, não é a grana, não é posse. A presença dele é a riqueza que a gente precisa ter. Segunda coisa que o Senhor fala para ele, compra de mim roupas brancas. Por que o Senhor fala isso? Porque a cidade, eles tinham uma indústria de roupas muito boa. Numa época que não tinha cor de roupa, eles conseguiram fazer roupa preta. Então, eles estavam vendendo para tudo quanto é lado. Roupa fina e roupa preta, onde só tinha aquela roupa com cor de lã, de carneiro. Então, eles estavam assim, vendendo para tudo quanto é lado, enriquecendo e colocando assim, olha como a gente se veste, olha as minhas roupas. A gente é melhor do que aquele povo de lá, porque aquele povo só veste roupa cinza, roupa assada, e a gente só veste roupa fina. E o Senhor vira para ele e fala assim, aos meus olhos vocês estão nus. Essa roupa aí serve de nada para mim. Aos olhos do mundo eles estavam super bem vestidos, mas aos olhos do Senhor
Nem roupa eles tinham. De tão pobres que eles estavam em relação ao que o Senhor esperava deles. Então eu parei para pensar, com que roupa que a gente vai se apresentar diante do Senhor? Com a roupa que o mundo diz que é boa? Ou com uma roupa que o Senhor olha e fala assim, essa roupa me agrada? A roupa que o Senhor quer que a gente vista é a roupa lavada pelo sangue dele. A roupa lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa é a roupa que a gente precisa vestir para se apresentar ao Senhor. Apocalipse 3:5 diz assim, ó, aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então o que o Senhor está falando aqui? Aqueles que permanecerem fiéis, eu dou as roupas brancas. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que o seu esforço possa fazer para que você coloque roupas que me agradem. Seja fiel, persevere, que eu te dou as roupas brancas. É isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando para ele assim, ó, a força do braço de vocês não leva a lugar nenhum. Vocês estão focados no que não precisa. Vocês têm que focar em mim, focar no meu sacrifício. Porque o meu sangue te lava e te deixa com as roupas mais brancas que a neve. Terceiro ponto que o Senhor fala para eles, colírio, compra de mim colírio. Então por que o Senhor está falando isso? Porque eles estavam muito famosos, porque eles conseguiram criar colírios. Colírios que curavam algumas doenças do olho. Então eles estavam assim, super felizes e assim, se engrandeciam pela indústria ali, né, pela medicina da época, pela saúde dos seus olhos, porque tinha os colírios que não tinham lugar nenhum. E o Senhor fala assim, unja os teus olhos para que vejam. Para mim, vocês estão cegos. Então, assim, mais uma vez, eles colocando o coração no que a força do braço fez, e o Senhor está falando para eles assim, diante de mim, vocês estão cegos, não estão vendo nada. Compra de mim colírio, para quê? Para que você tire o olho do natural e possa também ver o espiritual. Compra de mim colírio, para que você pare de ficar olhando somente para as coisas dessa terra e foque nas coisas do alto. É o que o Senhor estava falando ali para eles. Hebreus 12:2 diz assim, ó, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então o que o Senhor está falando aqui? Fixa os olhos em Jesus. É a forma da gente não olhar para o lado, não olhar para as coisas dos ímpios, não se enfraquecer. É fixar os olhos nele. Usar os colírios que vêm dele, que ele pode dar, que só ele pode dar, para que a gente coloque os olhos em onde vale a pena, que é nele, que é no que é eterno. Se a gente for colocar os olhos nas coisas que a gente tem ou nas coisas que a gente deseja, essas coisas ou vão estragar, ou vão ficar para aí quando a gente for embora. Então, assim, a gente tem que colocar os olhos no que é eterno, nele, porque nós vamos para ele. Então é isso que a gente deve olhar. E depois disso tudo, dessa correção, o Senhor fala assim, ó, lá no verso 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então o que é isso? O Senhor está corrigindo porque está falando assim, eu amo vocês, eu não quero que vocês vivam assim, eu não quero que vocês vivam de maneira errada. Me adorar com toda intensidade não é bom para mim, é bom para vocês. Não tem nada a ver comigo, porque o Senhor, ele é suficiente nele mesmo, ele não precisa de nós, não precisa da nossa adoração. Então, se eu estou no lugar certo, adorando ele com intensidade, eu que sou beneficiado. Então, o Senhor está falando assim, ó, eu estou corrigindo, por quê? Porque eu amo. É isso que o Senhor quer. O Senhor, ele tem nos chamado hoje, para que a gente possa adorá-lo com mais intensidade, deixar esse estado de mornidão para trás, que a gente venha buscá-lo de todo o coração, porque como o Felipe falou, o sacrifício já foi feito, o véu já foi rasgado, está disponível. Eu posso ser intenso na adoração, eu posso adorar Ele, eu não preciso mais
de alguém entre mim e Ele. Eu posso adorá-lo com intensidade. E a Bíblia diz assim também, ó, é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então esse sentimento que a gente está sentindo no coração de, nossa, eu preciso adorar mais o Senhor, vem dele. E vem dele também o realizar, ele quer realizar isso. Ele quer que você o adore com mais intensidade. Então, a gente vai ministrar um louvor. Enquanto isso, você pode fechar os seus olhos um segundo e falar com o Senhor. Como tem estado o seu estado de adoração, pedir perdão para Ele. Será que a gente tem adorado Ele com intensidade, da forma que a gente pode, da forma que Ele merece? Passando aqui para falar que terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com a reunião dos homens, que está sendo uma bênção. Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Você é o nosso convidado. Venha! Graça e paz. Eu venho aqui convidar vocês a estar conosco na terça-feira, às 19h30, para a oração de mulheres. Conto com vocês. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fazer o convite para toda quinta-feira, às 7h30, o culto de ensino aqui com a gente. Vem, você não vai se arrepender. Graça e paz, passando aqui para convidar você a trazer seu filho à quinta-feira, às 19h30, para o nosso ensino das crianças. Está sendo uma bênção, conta com a tua presença, vem!
Ei, jovem, hoje meu papo é com você. Tô aqui para fazer um convite. Venha para nossa classe às 7h30, quinta-feira, aprender mais sobre Deus. Espero vocês. A graça e paz, eu estou aqui para convidar vocês, todos os domingos, às 19h30, o nosso culto com a família aqui. Venha com a sua família para adorar o Senhor.